presidente, senhoras e senhores deputados, prezados trabalhadores aqui presentes, estudantes universitários, primeiro, em nome do PDT, quero cumprimentar os autores desse requerimento da homenagem ao Dia Internacional do Trabalho, dos Trabalhadores, e dizer da nossa satisfação de representar o PDT aqui nessa homenagem. É com sentimento de urgência e indignação que participamos dessa sessão solene, em homenagem ao Dia Internacional do Trabalho. Afinal, neste 2017, a data transcorre após a votação nesta Casa da reforma trabalhista, promovida pelo governo Michel Temer, que atinge de forma contundente os direitos históricos do trabalhador. Como herdeiros diretos do movimento trabalhista brasileiro, responsável pelas maiores conquistas da história do país em favor da classe trabalhadora, não podemos deixar de manifestar nosso repúdio diante do desmantelamento da legislação trabalhista proposto pelo atual governo. Ao lado da reforma da Previdência, que transformará o direito à aposentadoria em quase punição, a reforma trabalhista fere de morte alguns dos princípios fundamentais do direito do trabalho, como a proteção do poder público contra o inquestionável poderio patronal ou empresarial. De fato, se aprovado pelo Senado Federal, o PL 6787/2016 afetará profundamente o sistema de relações de trabalho do Brasil, a começar pela primazia da negociação coletiva sobre a lei, ou, como se diz, a prevalência do negociado sobre o legislado. Isto significa, de um lado, a simples redução de direitos, já que as contratações poderão ser realizadas inferiores ao estabelecido pela legislação. De outro lado, a perda da função histórica dos acordos coletivos, que sempre visaram a ampliação da proteção social ao trabalho por meio da negociação e da representação sindical. Dito de outro modo, é certo que a renúncia a direitos trabalhistas, obtida no contexto da chamada flexibilização, terá por condão fragmentar e enfraquecer a organização das categorias e a própria ação dos sindicatos. Mas os reflexos das propostas não param por aí. O que se vê, na sequência, é a limitação da própria justiça trabalhista, uma vez que caberá às entidades sindicais resolver os conflitos diretamente junto às empresas, com óbvia e inconcebível restrição do papel institucional da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e de toda a legislação trabalhista. Já a Lei 13.429 de 2017, que retira todos os limites impostos à prática de terceirização, consolidou a tendência à precarização de todas as relações de trabalho no Brasil, para atender o maior ganho de escala, cujos beneficiários são somente os empresários e o mercado financeiro. Aumentar a renda dos empresários e reduzir a dos trabalhadores é uma premissa inaceitável para o PDT. A regra será salários menores e jornadas maiores, para, em tese, favorecer a retomada dos níveis de emprego, o que vem a ser uma grande impostura, uma vez que, estatisticamente, segundo a própria OIT, não há relação direta entre flexibilização e aumento de oferta de empregos. Muito pelo contrário, nos países em que prevaleceu a desregulamentação, o nível de desemprego aumentou e, inversamente, nos países em que a regulamentação se intensificou, houve aumento de emprego a longo prazo. Considerando ainda que a legislação em vigor não estabelece empecilhos a demissões imotivadas, que ficam a critério das empresas, temos de concluir que a flexibilização garantirá tão somente a insegurança jurídica, o rebaixamento dos salários e a redução do poder de compra do trabalhador. Por outro lado, a fragilização institucional, seja da justiça especializada, seja da atividade sindical, concorrerá de modo determinante ao acirramento de posições antagônicas, o mais forte e o mais fraco, em um país historicamente marcado por índices inaceitáveis de desigualdade social. Como se não bastasse, senhor presidente, o governo se empenha de todas as formas a aprovar a reforma da Previdência, que estabelece condições duríssimas para a aposentadoria no país. Mesmo depois dos protestos, especialmente contra a exigência de 49 anos de contribuição para obtenção do benefício integral, os chamados recuos se mostraram falaciosos. Em mais de uma ocasião, já demonstramos nosso repúdio à proposta do governo presidente Temer. E agora o fazemos em relação ao substitutivo apresentado pelo relator, deputado Arthur Maia. A verdade
é que as modificações ali apresentadas... Permita encerrar, senhor presidente, mais um minuto. Não passa de um mero jogo de cena, uma vez que, ao final das contas, as regras continuam duras ou endureceram ainda mais. Assim, é que, se aos 49 anos foram reduzidos para 40, a idade mínima de 65 anos esvazia a proposta, uma vez que, mesmo que tenha contribuído por 25 anos, um rapaz que tenha começado a trabalhar aos 18 terá que trabalhar por 47 anos, se for uma moça por 44 anos, para obter o benefício integral. Por todas essas razões, senhor presidente, será difícil comemorar esse 1º de maio em ambiente de tamanha fragilidade, em ambiente de crise econômica, recessão e desemprego. Mais uma vez se investe contra o interesse legítimo do trabalhador por meio do desmonte da legislação trabalhista, repetimos, e pelo endurecimento das regras previdenciárias. Que a ocasião sirva, portanto, para expressar nosso protesto e para conclamar a todos os representantes da classe trabalhadora serrafilheiras contra as propostas do governo Temer em nome das conquistas do país brasileiro, com vistas à superação real das desigualdades e à realização de uma verdadeira democracia social em nosso país. Lutemos juntos, incansavelmente, o PDT e os verdadeiros representantes do trabalhador brasileiro no Congresso Nacional. Por fim, o PDT, neste ato, presta uma homenagem a todos os trabalhadores, civis, militares, urbanos, rurais, públicos e privados. Valorizá-los e respeitá-los é e será sua bandeira permanente. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do PDT, eu cumprimento aos trabalhadores desse Brasil.